E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho falar sobre a classificação do Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho mais uma vez. Então chega mais para acompanhar a minha análise aqui no Além das Quatro Linhas. Mais uma vez o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. Sim, o tricolor gaúcho conseguiu a sua classificação depois de vencer o Caxias por 3-2 na noite de ontem na Arena do Grêmio. Está na final, a 7ª consecutiva, ou seja, está em busca do 7º título do estadual. Venceu o Caxias por 3-2 e se garantiu na final da competição, que vai acontecer em 2 jogos contra o Juventude, que venceu o Internacional. O primeiro jogo é nesse sábado às 4h30 da tarde no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o segundo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, já que o Grêmio teve a melhor campanha na primeira fase. O Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, muito bom, amassador, dominante, dominou as ações, desde o início atacando, indo para cima, abafando o Caxias, não dando espaço. Lembrando que o Grêmio tinha um resultado já a favor de 2-1, mas entrou como se tivesse 0-0, foi para cima, buscou o resultado, as suas peças se encaixaram. Diego Costa, Pavão, Gustavinho e Cristaldo funcionaram muito bem na partida de ontem. O PP também se destacou, fez uma boa partida, que há muito tempo eu não via fazendo uma boa partida até sair da partida, até sair lesionado, mas o Grêmio ontem foi compactado, Foi um time em conjunto, um time que conseguiu neutralizar o Caxias e realmente fazer jus ao seu mando de campo, e mandou no primeiro tempo e construiu o resultado ao natural na primeira etapa, construindo os 3-0. Logo com 20 minutos de partida já estava um placar de 3-0 que o Grêmio poderia relaxar, e relaxou, Relaxou, tanto que o Mike acabou fazendo uma bobagem, uma besteira, e acabou sendo expulso logo no finalzinho do primeiro tempo, por uma entrada infantil sobre o adversário, levantou o pé, atingiu o rosto do adversário e acabou sendo expulso. Ali mudou um pouco o panorama, na verdade mudou muito o panorama da segunda etapa, porque o Grêmio teve que se defender com 1 a menos e foi dominado daí pelo Caxias. Teve, então, um primeiro tempo que foi do Grêmio todinho, o Grêmio construiu sua vitória no primeiro tempo. A vitória do Grêmio foi construída na primeira etapa. No segundo tempo, a vitória foi do Caxias, mas o Caxias precisava fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, porque no resultado total já estava 5-3, já que o Grêmio tinha feito 2-1 no Estádio Centenário no primeiro jogo, no jogo de ida, Mas o Grêmio se destacou na primeira etapa, e eu dou destaque mais uma vez para o Diego Costa, falando no Diego Costa, falo mais uma vez porque nas rodas de conversa sempre falo no Diego Costa, e o Diego Costa vem com uma responsabilidade de substituir Luizito Soares. Claro que não é do mesmo nível do Luizito, é um jogador que o Renato apostou nele, um jogador que o Renato crê nele, acredita. O Renato, nesses pontos, o Renato tem essa qualidade, de fazer os jogadores voltar a jogar futebol, e o Diego Costa tem uma carreira brilhante na Espanha, na Europa, enfim, voltou a ser o jogador que pelo menos até então a gente conhece. E em 4 jogos, na verdade, pelo Grêmio, tem 5 gols, fazendo mais gols do que fez no Botafogo. E ontem foi o destaque da partida, fazendo o primeiro gol, participando da jogada do segundo gol do Grêmio, que foi o do Cristaldo, que começou com ele, achou o Gustavinho, e aí tocou pro Cristaldo fazer o segundo gol. E também fez um terceiro gol lindo, um terceiro gol de centroavante, que era o que o Grêmio estava precisando. O Grêmio estava precisando de um centroavante que decide, e nesse momento o Diego Costa vem dando conta do recado, e vem dando conta do recado muito bem. Claro que o Grêmio precisa de algumas contratações ainda, eu acho que no mínimo 4, 5 contratações, mas ontem o Grêmio fez a melhor partida até então na temporada, na minha opinião, onde todo o sistema funcionou. No primeiro tempo, gente? Porque no segundo tempo foi outros 500. No finalzinho do primeiro tempo, o Mike foi expulso, Finalzinho do primeiro tempo, sem necessidade, uma jogada que
não ia trazer perigo, na minha opinião. Já estava 3-0, final de primeiro tempo, o Mike levantou a perna, né, atingiu o rosto do seu adversário e foi merecidamente expulso. A partir dali, tudo que o Grêmio construiu, um primeiro tempo todinho, avassalador, né, que poderia ter feito mais do que 3-0, foi ok, assim, né? Terminou o primeiro tempo, beleza, tranquilo, mas com a expulsão do Mike na segunda etapa complicou um pouquinho, porque o Grêmio não jogou na segunda etapa. O Grêmio construiu seu resultado na primeira etapa. No segundo tempo, assistiu o Caxias a jogar e a fazer 2 gols e ficar com um pouco de dificuldade para manter o resultado, porque se o Caxias empatava a partida, o Caxias ia para cima, ia conseguir virar o jogo e ia levar para os pênaltis. Lembrando que o Grêmio ganhou o primeiro jogo por 2-1, estava fazendo 3-0, né, no resultado agregado, depois que o Caxias fez 2 gols, 5-3, o Caxias tinha que fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e pressionou, abafou, foi para cima, dificultou, só não conseguiu por defesas do Kaique e falta um pouco de qualidade na hora de finalizar. Né, o Grêmio se defendeu muito bem, o Grêmio conseguiu segurar o Caxias, mas foi um sufoco do qual a gente vê, né, as dificuldades que o time tem quando não tem um jogador que precisa ter, né? Um jogador a menos complica, né, pessoal? Um jogador a menos complicou, o Mike quase botou tudo a perder, e aí o Renato falou na coletiva, e eu não sou muito de concordar com o Renato, mas ele falou realmente que o Mike poderia ter custado, né, a classificação do Grêmio para a final, e o Mike foi multado em 20 mil por isso, né? Porque foi inutilidade, gente. O Grêmio construiu todo um resultado no primeiro tempo, jogando bem, fazendo a melhor partida que eu vi do Grêmio, todo mundo compactado, todo mundo neutralizando o Caxias numa marcação forte, errando poucos passes de bola, Pavão se destacando mais uma vez, Cristaldo aparecendo mais, 3 jogos, 3 gols, o Diego Costa dando conta do recado e sendo o goleador do time, que é que o time precisa ter um goleador, ter um cara decisivo, e o Diego Costa tá sendo esse jogador, e o Gustavinho, né, sendo destaque. É bem verdade que saiu e assustou um pouco, né, saiu lesionado, muitas reclamações sobre questões do VAR, se o jogador do Caxias não teria que ser expulso também, mas o Grêmio fez um primeiro tempo 100%, com um time todo entrosadinho, todo organizadinho, e aí com a perda de um jogador, é claro que você fica perdido, né, fazendo redundância do perda e do perdido, mas você fica sem uma peça e realmente complica, né, com a saída do Mike, sem necessidade, quando você está ganhando por 3-0, e aí o Caxias foi o dominante do jogo, foi dominado na primeira etapa, mas foi dominante na segunda etapa, e mereceu, inclusive, fazer os gols, né. É bem verdade que o Kaique mais uma vez falhou, mas o Grêmio conseguiu se segurar, e conseguiu se segurar bem. Vamos ver se no jogo contra o Juventude, que eu já falei aqui que é um dos postulantes ao título, como é que vai ser. Não vai ser um jogo fácil, tá? Claro que o Grêmio é favorito, né? O atual campeão, 7ª final seguida, tem um elenco mais entrosado, um elenco mais forte do que o Juventude, mas, né, dentro de campo é outros 500. E aí, torcedor, o que você achou da vitória do Grêmio sobre o Caxias? Foi merecido? Não precisava ter esse susto? Deixe seus comentários, seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu volto na próxima.